Bom dia a todos, saudações tricolores, Boca d'Água SPFC Popular. Vou comentar aqui a grande goleada que o São Paulo aplicou nessa noite de sábado, né? Em cima do Cruzeiro. Fazia tempo, né, que nós São Paulinos não vemos uma goleada aí. Meio que a gente não estava acostumado, né? Principalmente o hat-trick do Ferreirinha, que vem jogando partidas ruins nas últimas partidas. Não fazendo partidas boas. E do São Paulo até não gostando do futebol dele, tinha boatos que ele ia pra Turquia, e etc, né? Ele e o Lucas também tinha uma proposta de fora, então o Ferreirinha aí que foi feliz nessa partida, mas eu acho que não devemos nos iludir, o Cruzeiro tá muito mal, tá lá embaixo. O Cruzeiro tem um grande atacante, que é o Caio Jorge, o resto do time não é bom, é um time bem limitado, então é uma goleada importante pro São Paulo ali ficar. O Fluminense empatou com o Coritiba, né? Então por enquanto tá em segunda, amanhã tem o Bahia e o Palmeiras, mesmo que o Bahia passa o São Paulo contra o Palmeiras, eu vou torcer pro Bahia do Rogério Ceni vencer o Palmeiras, sim. O Palmeiras ficar na liderança ali, mas perder, tirar até o invicto do Palmeiras é importante, sim. Eu vou torcer pro Bahia vencer o Palmeiras esse domingo, tá? Se não me engano, o jogo é lá em Salvador, na Nova Fonte Nova, né? Na Nova Fonte Nova. Então uma goleada importante, né? Do São Paulo, que desde o Mirassol do ano passado que eu não vi o São Paulo goleando. Os fatos negativos dessa noite foi o Wendel, né? Que 3-1, o cara ia ser expulso, a sorte que o VAR revisou e foi amarelo. Nota 0 pro Wendel, já vou adiantar aqui, tá? Porque ele ia estragar o jogo. E o Arboleda, né? Que tem até um legado positivo no São Paulo, alguns grandes clássicos, partidas. Claro, clássico contra o Corinthians em 2019 ele falhou, entendo, mas ele fez grandes clássicos contra o Corinthians em jogos assim não tão importantes. De mata-mata, mas sim jogo que vale o Campeonato Brasileiro e tal. Ele fez grandes partidas contra o Palmeiras, contra o Santos. O Arboleda foi um bom zagueiro nessa década que o São Paulo só vem ganhando poucos títulos, mas o Arboleda até era um jogador importante, tá? Sempre foi um bom zagueiro, não um craque. Fico até meio triste assim com esse jeito que ele vai sair do time, né? Brigado com o Rui Costa, etc. Claro que é bom ver os dois lados. Boatos que na internet já tá soltando direta pro Roger e pro Rui Costa, né? Teve esses boatos aí rolando na internet, então o jeito que o Arboleda está saindo de São Paulo me deixa triste, tá? Eu acho ele sempre um bom zagueiro, técnico, muito técnico, dessas vacas magras que São Paulo passa nos últimos anos, é o zagueiro ali que foi ficando ali do legado ali do Campeonato Paulista 2021, ele é um dos poucos que tá até hoje, né? Então, curiosamente ele saiu, a equipe goleou, né? E a zaga não se portou mal, não. O Tolói foi bem, o Dória entrou, foi mais ou menos, né? E o Sabino teve no primeiro tempo, tirou bolas importantes, foi um bom zagueiro, né? Então, a Arboleda ali, talvez porque o Sabino agora é o titular e etc, ele ficou meio... Parece que, principalmente com o Roger, ele perdeu a titularidade, né? Deve ter ficado meio indignado, digamos assim, né? Agora eu vou dar minhas notas sobre a partida de São Paulo e Cruzeiro. Né, o Rafael pra mim, vou notar 6, tá? Um cara que fez até uma boa defesa, tudo, mas teve uma bala que ele falhou, meio que soltou, né? Então vamos colocar nota 6 pro Rafael. Lucas Ramon, nota 6 também. A zaga não se portou mal, o Toló e o Sabino, vamos colocar aí, tomou um gol, vamos colocar nota 6 também. O Wendel 0, tá? O Wendel estragar a partida, o Wendel nota 0. O Enzo Dias entrou no segundo tempo, nota 5. Aí veio o Marcos Antônio com o Roger Machado, não tem se destacado, tá? Vou dar nota 6 nessa partida. A Arboleda também 6. Aí veio o destaque, que é o Arthur, né? O Arthur que jogou muito bem essa partida, dá uma nota 8 pra ele. Luciano, quando coloca no meio campo, ele já não é tão bom no ataque. Coloca no meio do campo, ele vira uma nota 5, né? Ferreirinha um hat-trick, né? Mas eu vou fazer que nem o jogo, não vou dar 10 não, que tem muito jogador aí que joga uma partida dessa muito bem, depois não joga mais nada. Então vou dar uma nota 9 pro Ferreirinha, tá? Caleri bateu o pênalti, fez o gol. Dá uma nota 7 pro Caleri. Né? O André Silva entrou, finalzinho do segundo tempo. O Pablo Maia, sem nota. E o Dória depois entrou no segundo tempo, né? Dá uma nota 5 pro Dória. E o Roger Machado pela vitória. Como foi uma vitória de 4-1, ele colocou o Ferreira com o Ferreirinha. Eu dou uma nota 7 pro Roger Machado, não se iludindo, tá? Que ele sempre foi, na minha opinião, um treinador de um histórico muito limitado, de conquistas apenas estaduais, né? Tem muito que se mostrar, principalmente para treinar um clube da grandeza, do São Paulo, do Inter, que ele treinou, que o Inter não foi rebaixado, porque na última rodada
o Abelão chegou lá e venceu a partida e não caiu o Inter, né? Então não se esqueçam disso, tá? O Cruzeiro costuma dar muito azar com o São Paulo, né? Então o São Paulo sempre, quando pega o Cruzeiro, a maioria dos pontos corridos sempre vence, independente se é de Minas ou de São Paulo. Então hoje, no caso, foi só pra mostrar mesmo que o Cruzeiro realmente é bem freguês de São Paulo. Destacar também a torcida de São Paulo, né? Eu esperava uns 20 e poucos mil, tinha 25 mil indiretos. Esperava uns 27, 28 mil, a torcida 36 mil, sendo que amanhã é feriado, né? Muita gente viajou, sexta-feira da Paixão, viajou ali na quinta noite. Então destacar a torcida de São Paulo, que realmente São Paulo, que está numa draga administrativa há muito tempo, desanima qualquer torcedor que torce por esse clube. 36 mil pagantes, né? Então é incrível a torcida de São Paulo nessas épocas de vacas magras. A torcida de São Paulo vem se destacando bastante, os principais do país, na minha opinião. É isso porque a equipe... Eu creio no São Paulo quando vi uma nova gestão, tá? De oposição. Aí eu começo a confiar no São Paulo, uma administração séria, de vir investimentos ali. Caso o Pinotti vier a vencer, o Pinotti vai atrair sim grandes empresários para colocar dinheiro no São Paulo para contratação de jogadores, pagar dívida, etc. Organizar bem a instituição, né? Precisa de uma administração séria. Tá, então, feliz sim, né? Com essa, a gente já vinha de 2 derrotas e empates, né? Ali antes que a gente era líder, depois o Palmeiras já passou. E torcer pro Bahia hoje, independente se o Bahia vai passar o São Paulo. Torcer pro Bahia tirar esse invicto do Palmeiras e o Rogério Ceni vencer, sim, o Abel nesse domingo, tá? Então é uma vitória muito importante. Uma goleada, São Paulo foi para 17, 20 pontos, né? 20 pontos. Uma pontuação até mediana aí, segundo lugar. Espero que fique... Para ficar em terceiro lugar, que o Bahia vença. Que o Bahia vença o Palmeiras. Em terceiro lugar tá ótimo, né? Nesse domingão. E... são esses destaques esse sábado. Com a infelicidade do Arboleda. E também o Wendel, que, pelo amor de Deus, estragar a partida ali. Se ele está 3-1, ele é expulso. Podia o Cruzeiro aí tá empatando o jogo nos próximos minutos, né? Que contra 10, né? Hoje em dia o time contra 10 sofre muito. Então o Wendel ia estragar tudo. A sorte que o VAR foi chamado, né? E viu que o Wendel merecia o amarelo. Mas ele é muito irresponsável. Espero que tome uma bronca da diretoria do Roger e fique no banco um bom tempo, tá? E olha que eu não acho o Enzo Dias tudo isso. Eu acho um na lateral nota 5, 6. Então o Wendel, que já vestiu camisa de seleção brasileira, tecnicamente também e psicologicamente, muito mal nos últimos jogos, né, de um ano pra cá, tá? Destacar o Ferreirinha, né? Que eu nunca vi ele fazendo um hat-trick, talvez seja o primeiro da carreira dele. Isso que ele teve mais um lance ali que ele chutou. Se ele pega de primeiro, talvez ele tinha feito 4 gols, né? Ele parou, tudo escolheu, meteu no ângulo, foi pra fora. O Ferreirinha podia ter feito até mais. O Arthur, destacar depois do Ferreirinha, o Arthur, que fez uma grande partida. Vamos ver se vão fazer grandes partidas de equipes mais fortes, né? Contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Eu quero ver o Arthur e o Ferreirinha fazer isso contra a equipe que tem umas zagas mais qualificadas, né? Contra times mais fortes. Tá em cima ali da tabela, vamos ver. Verifica torcer pra sim melhorar de desempenho nos próximos jogos. A gente torce sim, mas pegou um Cruzeiro que está ali na zona de rebaixamento e perdeu nessa noite de sábado e já estava ali entre os 4 últimos e vai continuar com essa derrota. Então o São Paulo bateu hoje em dia num elenco mediano para baixo, né? Não batemos numa grande equipe do Campeonato Brasileiro sim que vai disputar o título não, tá? Então pessoal, 9 minutos de vídeo. Vamos passar o domingão de boa, uma feliz Páscoa, tá? Um bom feriado para vocês. A gente, se puder compartilhar esse vídeo, compartilha, deixa o like. Ajuda aqui o Boca d'Água SPFC Popular. Fica aí a minha opinião sobre essa partida de São Paulo e Cruzeiro. São Paulo 4, Cruzeiro 1. Saudações tricolores.